Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita honra, muita alegria, muito prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Meus queridos irmãos, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sim, por quê? Porque esse canal aqui se propõe apenas um objetivo, queridos: gerar uma cultura de leitura bíblica diária no seu coração. Que a palavra de Deus não se aparte de você, que você sinta o desejo, aprenda a sentir a necessidade de ler uma porção da palavra de Deus todos os dias. Então eu te convido a fazer parte desse desafio. Nós estamos aqui de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse, lendo a palavra de Deus, meditando, refletindo e compartilhando e tendo um tempo de comunhão com o seu coração, ok? Então seja muito bem-vindo. Se você acredita que esse tipo de conteúdo é relevante, então por favor, curte, comenta, compartilha, segue o canal, porque todos os dias você vai receber uma porção da palavra de Deus. Queridos, estamos aqui meditando sobre o segundo livro do profeta Samuel e estamos muito felizes. Por quê? Porque hoje é a última porção desse livro. Nós estamos encerrando mais um livro da palavra de Deus e, assim, com muitas chaves espirituais. A gente está muito empolgado, a gente está muito feliz com o que está acontecendo aqui, com os testemunhos, com os comentários, com a participação de todos vocês. Então hoje nós vamos encerrar e temos apenas uma porção de 2 capítulos, mas não se engane, tem bastante conteúdo, tem coisas marcantes aqui que pode selar o seu coração. Então vamos juntos para esse conteúdo, capítulos 23 e capítulos 24, para que a gente possa encerrar de forma definitiva o segundo livro de Samuel. Vamos começar no capítulo 23? Hoje vamos refletir sobre um texto que contém as últimas palavras do rei Davi, além de uma bela homenagem aos heróis que lutaram sempre ao seu lado. Isso é incrível, queridos, é uma questão de reconhecimento que nós vamos ver aqui. Davi começa o capítulo com um cântico final, mais um cântico, né? Davi, um grande poeta, um profeta, onde ele declara que, categoricamente, que ele foi escolhido por Deus e que as suas palavras foram inspiradas pelo próprio Espírito do Senhor. O cântico realça que o seu reinado foi estabelecido com justiça e com equidade. Queridos, uma despedida marcante por fé e convicção na fidelidade divina com relação ao coração de Davi. Então, um cântico muito bonito, são poucos versículos, você pode ler e realmente você vai achar algo extraordinário. E dando sequência aqui, o texto apresenta os nomes e os feitos daqueles que a Bíblia chama dos valentes de Davi. Sim, os homens que acompanharam Davi nas batalhas, nas jornadas, nas conquistas. Impressionante, né? Vai citando nominalmente, vai citando os feitos de cada um, né? Guerreiros que realizaram atos incríveis de coragem, destacando-se 3 homens: Josebe, Eleazar e Sama. Esses 3 aí, vamos dizer, aí são o ninja faixa preta, né? Assim, da guarda real de Davi, os valentes de Davi. Incrível. Eles enfrentaram multidões, protegeram campos e lutaram ao lado de Davi com bravura, extraordinária. Um momento assim que se emocionante é quando 3 desses valentes arriscam a sua própria vida para buscar água para Davi em Belém. Sim, Davi, ele fala ali: se eu pudesse beber dessa fonte. E aqueles 3, cara, vão em missão, passando no meio dos inimigos e conseguem trazer água para o rei Davi. Davi foi muito tocado pelo gesto desses 3, sendo que Davi, com aquela água que ele tanto desejava, ele não bebeu. Ele derrama como oferta de libação, Senhor. Ele dá para o Senhor aquela oferta. Olha que gesto muito bacana aqui que a palavra de Deus ela nos traz. Queridos, e o capítulo ele vai terminando com uma lista detalhada dos outros guerreiros valorosos, né? Cada um com o seu tipo de contribuição única. Homens que com coragem e fé fizeram história ao lado do seu rei. Muito bonito isso. O legado de Davi não se resume apenas às conquistas, queridos, mas também aos homens que ele inspirou, porque aqueles 37 valentes ali que são especificados na Bíblia, assim, eles não fizeram só porque o rei ordenou, mas eles fizeram porque eles tinham uma força, eles acreditavam, porque Davi foi um grande líder para a vida deles, né? Que possamos assim, então, queridos, assim como Davi inspirou homens, que o Espírito Santo possa marcar nosso coração para que a gente possa inspirar a nossa geração, a fim de levantar homens e mulheres fiéis, corajosos, comprometidos, sempre visando um propósito, o propósito do coração de Deus, ok?
E agora, já encerrando esse capítulo, indo para a última porção de hoje, nós veremos que até os grandes líderes também podem falhar. Porém, a graça e a misericórdia de Deus alcança aqueles que são quebrantados de espírito. E a última porção de hoje começa com Davi sendo instigado a realizar um censo do povo de Israel e de Judá. Apesar do alerta do seu general Joabe, Davi insiste e o censo é feito. Mais tarde, Davi reconhece que cometeu um grande erro ao confiar nos números do seu exército em vez de permanecer confiando na providência divina. Como consequência, o Senhor dá a Davi 3 opções de juízo contra ele e contra o seu reino. Davi prefere escolher cair nas mãos de Deus, pois ele sabia que a sua misericórdia era maior do que qualquer outra punição humana, que as outras 2 punições tinham a ver com ataque de exércitos, ou seja, Davi cai na mão de homens, mas Davi prefere cair na mão do Senhor. Então, essa escolha de Davi acaba com que uma praga começa a atingir o povo, vindo da parte do próprio Deus. Mas Deus ordena que ela cesse antes de completar a destruição que ele disse que faria, né? Ou seja, realmente a misericórdia de Deus alcançou Davi. Então, profundamente arrependido, constrói um altar na eira do campo de Araúna, né? Araúna era um servo de Israel ali, era um israelita. Então, por que ali naquele campo? Porque foi exatamente ali naquela parte, a partir daquele campo em diante, a praga cessou. Davi se recusa a oferecer ao Senhor algo que não lhe custe nada, porque Araúna quer entregar aquele campo para o rei. Não, rei, toma esse campo é teu como oferta, todos os bois que estão aqui para ofertar. Davi, ele não aceita, porque ele diz essa frase, que essa frase precisa ter uma consciência para nós aqui. Ele se recusa a oferecer ao Senhor algo que não lhe custou nada, né? E ele paga um preço justo pelo terreno, pelo campo de Araúna, e ali Davi edifica um altar e ele faz um sacrifício, ele sacrifica ao Senhor, e a partir desse sacrifício o Senhor o atende, o Senhor responde, o Senhor recebe aquele sacrifício. Queridos, esse capítulo aqui, ele nos ensina sobre arrependimento genuíno, sobre o custo do pecado, mas também sobre a graça de Deus que interrompe a destruição quando há um coração quebrantado e sincero diante dele. Que o Senhor nos ajude, queridos, a viver com um coração humilde e sempre obediente. E para finalizar a porção de hoje, e consequentemente o livro de 2 Samuel, vamos ler juntos Salmos 51, versículo 17, que acredito que sintetiza de forma cristalina um dos princípios mais importantes que aprendemos nos livros do profeta Samuel, que nós lemos aqui 1º e 2 Samuel, que diz assim a palavra de Deus em Salmos 51, 17: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Queridos de Deus, eu quero deixar essa palavra para você, para finalizar a porção de hoje. Seja alguém quebrantado e maleável, queridos, diante da presença de Deus. Rasgue o seu coração, apresente suas petições, coloque diante do altar, assim como Davi construiu o altar e ofereceu o sacrifício. Faça isso diante da face de Deus, para que todo mal cesse, para que a sua vida possa ter mais uma vez uma reviravolta a partir da vontade de Deus, ok? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E aí, esse vídeo aí edificou seu coração? Esse vídeo aqui, você acredita que ele trouxe uma inspiração para a sua vida? Então, queridos, eu quero te pedir, por favor, humildemente, é de graça, curte, comenta, compartilha e segue esse canal para você não perder nenhuma porção da palavra de Deus, ok? Então chegou a hora de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!